elaborado, havendo uma coordenação geral fora da escola, é claro que tem coisas que não estavam em nosso poder, né? Poder de decisão do projeto, um monte de questões não passou pela gente, né? Mas o fato das pessoas que acabaram se envolvendo no projeto serem todos da escola, que aqui em Mato Grosso do Sul teve essa especificidade, eu fiquei com a coordenação geral do projeto e 2 colegas que trabalham aqui ficaram como apoio. Eu acredito que aqui na nossa realidade facilitou bastante, porque a escola ela já tem a escola existe aqui desde 1986, né? Ela é até anterior à Escola de Saúde Pública, que aqui em Mato Grosso do Sul a gente tem 2 escolas mantidas pela Secretaria Estadual de Saúde, né? A Escola de Saúde Pública Dr. Jorge Davi Nasser, que é voltada para o pessoal de nível superior. E a nossa escola, que é a escola técnica, que nasceu como CEFOR, Centro Formador de Recursos Humanos para a Saúde, voltada para o trabalhador de nível médio. E em 2006 a gente foi transformada em Escola Técnica do SUS, professora Ena de Araújo Galvão. Então, a escola já realiza um trabalho, já tem um trabalho consolidado aqui no estado. A gente, como a maioria das escolas técnicas do Sul, a gente descentraliza os nossos cursos. Só quando o projeto não tem condições de ser descentralizado que a gente não descentraliza. Mas, havendo a possibilidade, a gente leva o curso até o município, né? E trabalha com os profissionais do município, os profissionais da rede do município, que são os nossos docentes e colaboradores e coordenadores. Então, a escola já trabalha, pelo menos aqui em Mato Grosso do Sul, há bastante tempo dessa forma. São quantos municípios? Aqui são 79. 79? Só 79 municípios. Então, você tem 79 apoios, vamos dizer assim, em cada município? Potenciais apoios, exatamente. Então, em alguns municípios, a gente já tem até isso consolidado. É sempre quase as mesmas pessoas que acabam, né? Porque hoje está sendo consolidado em cada município o núcleo de educação permanente, né? Isso é uma coisa ainda muito incipiente, então os municípios que têm um porte maior já têm isso um pouquinho mais, né, consolidado. Agora, tem muitos municípios que realmente ainda precisa fortalecer mais esse núcleo. Então, essas pessoas já têm uma certa história de trabalhar com educação permanente, com cursos, né? E são eles que acabam nos apoiando. A gente conhece o território, né? Aqui, né? A gente já conhece, então a gente procurou agrupar as turmas, né? O máximo possível de proximidade, né? Como falei para você, como a gente está acostumado a fazer no próprio município, o projeto não veio assim montado para a gente formar no próprio município, ele veio para se formar um quantitativo de alunos que deveria ser formado por turmas. E aí teve um problema aqui em Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul, apesar de ter poucos municípios, ele foge um pouco a realidade, por exemplo, da região sudeste, que os municípios são bem próximos um ao outro, que os municípios são muito distantes. Tipo assim, tem município com 400, 500 quilômetros de distância um do outro. Então, o que por exemplo, para a região sudeste era um fator que favorecia esse deslocamento, por ser muito próximo, aqui era muito dificultador. E outra coisa, além de serem municípios muito distantes, eles são pouco populosos. Então, eu tenho, geralmente aqui quando a gente forma a turma, eu formo turmas no próprio município com poucos alunos, né? 15, máximo 20, pela quantidade, pela população ser pequena mesmo, né? E aí o Caminhos, quando veio com a proposta de formar com uma turma, né? Às vezes até de 40, né? Eu não podia formar com menos, era um fator que nos dificultou, devido à nossa realidade. Né? Houve alguma adequação ou não? Houve, teve que haver, né? A gente teve muita articulação e nesse sentido a gente teve uma relação muito boa com a Lenice, que foi a nossa coordenadora macro-regional, e ela sempre, em todas as nossas solicitações de mudança, de adequação ao projeto, ela lutou muito, a gente passava para ela lutava lá em cima e tal. Então aqui a gente acabou formando turmas com 20 em alguns lugares, porque não tinha jeito. Não dava para deslocar, era muito inviável você deslocar, né? Então teve muitas turmas aqui em Mato Grosso do Sul que foram fechadas com 20, 25. Então você está dizendo que o papel da macro foi importante?
Foi, né? Como eu estou te falando, como o projeto não estava nas mãos. Porque quando o projeto está na mão da escola, a gente mesmo decide, a gente mesmo adequa, a gente mesmo decide aqui na hora. Como o projeto não estava em nossas mãos, a gente tinha que ter toda essa articulação, e eu acredito que a sensibilidade da Lenice, né, contribuiu bastante para o sucesso aqui. Com a execução do projeto, a gente criou uma comissão gestora aqui, que era composta pelo COSEMES, pela Gerência de Saúde Mental do Estado, Gerência de Saúde da Família também do Estado, representante do Conselho de Saúde, que também chegou a participar também das nossas reuniões, e a Lenice, que também sempre acabou comparecendo nessas reuniões. Foi importante o trabalho desse colegiado? Contribuiu bastante, porque tinha alguns municípios que às vezes, nessa questão de deslocar, né, às vezes achava que o gestor achava muito difícil fazer esse deslocamento. Então, a participação de um representante do COSEMES nessas reuniões, né, que ele ficava mais a par do que estava acontecendo e interferia, conversava com esse gestor, né, muitas das vezes, né, e isso contribuiu, ajudou. Com isso, vocês conseguiram atingir todos os municípios? Isso. Superamento. Só um município que a gente não fez, porque tinha muito pouco, eram 3 acessos. E na nossa visão eles teriam que se deslocar para o município mais próximo, e acabou que não teve mesmo acordo, e foi o único que não fez, infelizmente. A forma de trabalho dele se assemelha muito ao que eu te falei, né? Essa forma de trabalhar de forma descentralizada. Então, eu imagino que para muitos estados que esse trabalho não está ainda muito consolidado, deva ter sido impulsionador, né? Eu acredito que isso tenha contribuído para consolidar esse tipo de trabalho, né? Como você falou, como a gente estava conversando antes, no território, né? Então, para nós, como eu estou te falando, talvez não tenha sido uma surpresa tão grande, porque a gente já está consolidado dessa forma, mas mesmo assim foi bastante interessante, né? Porque consolidou ainda mais. Hoje, a gente que trabalha com processos formativos no SUS, eu acredito que a gente tenha que, na verdade, investir mais na proximidade com a gestão. A gente percebe que cada vez mais está ficando difícil você fazer cursos sem ter essa proximidade, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente, no nascedouro de projetos formativos, né, essa discussão com a gestão, ela tem que ocorrer de uma forma cada vez mais e mais próxima, né, para a gente poder avançar, né? Porque uma coisa é eu ter, às vezes, o representante da saúde mental do estado, do município, numa reunião, entendeu? Mas outra coisa é eu realmente ver o compromisso da gestão realmente frente àquele processo formativo que vai ocorrer, entendeu? Em termos de transformação depois do curso lá, incorporar aquilo lá no processo de trabalho, né? Então, eu entendo que isso ainda tem que avançar mais, entendeu? Então, eu acho que antes do processo formativo nascer, eu acho que a gente tem que investir muito nessa articulação. Tínhamos feito aqui a nossa escola as 400 horas do agente comunitário em 2005 e 2006, né? Eu já estava aqui na época, a gente atingiu todo o estado. Depois a gente tinha feito saúde do idoso também, com o mesmo público, atingindo também todo o estado. E você acha que essa forma, essa capilaridade transforma na ponta, quer dizer, provoca mais esse impacto, essa apropriação na ponta? Então, Cristina, como eu estava acabando de dizer, eu tenho sentido, faz algum tempo que eu trabalho com isso, eu tenho sentido que só isso já não está mais bastando, entendeu? A gente precisa urgentemente, não sei ainda de que forma, porque você mexer com gestão complicado, né? É mais fácil você mexer na escola, nos processos formativos, do que quando você fala, vou mexer com recursos humanos, vou mexer com plano de carga e carreira. Infelizmente, isso está pegando, né? Você tem uma rotatividade hoje muito grande desses profissionais nos municípios. Por exemplo, aquele pessoal que a gente trabalhou, como eu te falei, 2005, 2006, 400 horas dos ACS, muitos não estão mais, né? A rotatividade é imensa, né? Tanto do trabalhador de nível médio quanto do trabalhador de nível superior. Então, você investe aí um
grande tempo com esses processos formativos e, infelizmente, esse profissional acaba não ficando, ele acaba não dando, não cria vínculo. Então, essa questão dos recursos humanos, a gente precisa, acho que, se unir, dar as mãos realmente, o pessoal da formação, o pessoal da gestão, porque já chegou a um nível que... Deixa eu fazer uma pergunta, como é que você avalia o material pedagógico do Caminhos Cuidado? Nossa, muito bom. Foi muito elogiado por todos, não teve uma crítica. Foi um material muito bem feito. Apesar de não estarmos lá atrás, né, não participamos da concepção, mas a gente acabou pegando o ritmo do projeto rapidamente, então nunca tivemos assim maiores problemas, não. Eu acho que o fato do projeto inicialmente, isso pode ser que de repente eu esteja até falando uma coisa que não é bem isso, mas pelo menos chegou para mim, que a ideia original lá atrás mesmo do projeto é que ele seria à distância inicialmente, né? Inclusive foi montado na ideia inicial para ser só à distância, não sei se isso procede ou não, mas que depois chegou-se à conclusão que só à distância não atingiria o objetivo devido a essa clientela, né? Tem muita dificuldade com EAD e tal. Então foi mantido uma grande parcela da ideia inicial com a plataforma e tal, e o curso acabou se dando em momentos presenciais, com algumas atividades para serem feitas em EAD, né? A gente aqui no Mato Grosso do Sul não temos ainda, pelo menos com esse público ainda, uma tradição de trabalhar com EAD. A gente precisa evoluir bastante. Os municípios, como eu falei, são muito distantes, pequenos. Nós temos aqui o Telesaúde implantado aqui no estado, que também tem feito um esforço muito grande para chegar em todos esses municípios, mas é a dificuldade mesmo da própria internet, do próprio... da velocidade, né, que exige às vezes alguns procedimentos para poder fazer com qualidade, EAD, né? Então não é uma coisa assim muito fácil de incorporar ainda, né? Aqui foi feito o introdutório de saúde da família recentemente e foi bastante criticado, porque o introdutório de saúde da família se envolve a equipe toda, né? Então é uma série de dificuldades que acabou se somando, entendeu? É um outro projeto, mas enfim. Eu senti que talvez a parte da educação à distância tenha, não sei se só por conta da nossa tradição aqui, ou porque também, talvez na capacitação pedagógica, a parte de EAD não tenha tido uma carga horária maior, talvez, ficou pequena a carga horária. Esses tutores muitas vezes não participaram tanto quanto poderiam ter participado das atividades de EAD. A concepção pedagógica desse projeto não passou pelas nossas mãos, né? Então, o contato com o orientador, inclusive o próprio processo de seleção, também não passou pela gente. E foi feito, na época, uma chamada pública aqui e a maioria dos orientadores ficaram só na região de Dourados. Um só que depois acabou a gente conseguindo abrir de novo e ficou aqui na região de Campo Grande. Então, a maioria não ficava aqui em Campo Grande, ficava no município de Dourados, que dificultava um pouco, mas tudo bem, a gente se comunicava por telefone, por e-mail. Mas esse primeiro contato, pela seleção ter sido feita direto pela coordenação nacional, né? E não ter passado aqui pela gente, a própria capacitação deles foi feita só entre eles e o pessoal da coordenação nacional. Eles, no início do projeto, eles nem se reportavam aqui a gente, a escola, entendeu? Não havia um entrosamento com esses orientadores. Esses orientadores, eles se reportavam diretamente à coordenação, entendeu? Então, é como se a gente nem existisse. Então, foi um pouco, até a gente conseguir ajustar mais, demorou um pouco, já na metade do projeto, já, porque aqui a gente começou o projeto em janeiro, começou assim, as aulas, né? Em janeiro de 2014, terminamos em dezembro de 2014. Claro que teve todo um trabalho de articulação feito em final de 2013, né? Que a escola foi chamada em setembro para saber do projeto e logo em seguida já começamos as articulações e tal. Então, na metade do projeto, só que a gente conseguiu ter uma sintonia melhor. Foi 100%, né?
A gente tentou chamá-los algumas vezes para algumas reuniões, quando tinha a reunião do conselho gestor, tal, mas aí também tinha dificuldade do pagamento das despesas, né? Que como eles eram de Dourados e as reuniões ocorriam aqui em Campo Grande, nem sempre eles estavam dispostos a pagar do próprio bolso para vir, então tivemos a presença, mas tivemos assim mesmo, não de todos, mas tivemos a presença sempre de pelo menos um orientador lá, fora que já estava aqui em Campo Grande. Então sempre conseguimos trazer pelo menos um de lá. As de Campo Grande ocorreram todas aqui na ETSUS, as turminhas de Campo Grande, né? Muitos relatos, porque a gente ia na sala de aula depois fazer uma avaliação informal com eles. A maioria falou que já estavam utilizando, mudaram a sua visão, a sua forma de olhar o usuário de drogas, entendeu? Fizeram uma reavaliação, estavam tentando levar o que eles tinham aprendido no curso para a equipe. Tanto é que uma das solicitações, acho que até aparece no relatório, é que seja estendido para os demais profissionais, que não fique só com ele e a gente. Foi uma solicitação dos nossos agentes aqui, de que fosse levado para os outros profissionais também, principalmente de nível superior. Eles pediram que isso chegasse. São duas escolas, a Escola de Saúde Pública e a Escola Técnica do SUS. Então, a nossa escola irmã, que a gente fala, deve fazer alguma atividade, algum processo formativo voltado para esse trabalhador de nível superior. E nós aqui estamos pensando, sim, desde que, né, a gente consiga verba, em estender essa discussão da saúde mental para os demais trabalhadores de nível médio. Eu acho que centralizou muito tudo. Se tivesse, por exemplo, descentralizado, né, para o próprio Estado, para a própria escola, de repente, fazer essa gestão no próprio Estado, eu acho que talvez a gente tivesse tido menos problemas assim, de ordem burocrática, entendeu? Que concentrando tudo num lugar só, ficou... E outra, né, a discussão com a escola é interessante porque a gente tem um certo conhecimento do território, né, que nem eu estava te explicando, aqui em Mato Grosso do Sul, esse problema que nós tivemos das grandes distâncias, né, dos municípios, que diverge bastante, se você pegar aí a região sudeste, né, que a gente vê um município do ladinho do outro, né. E aqui também tem a questão de ter muita gente de zona rural, tem muitas fazendas. Até nós aqui, quando vamos montar o curso, a gente às vezes passa batido, às vezes fala, poxa, aí o município grita, né? Ô, vocês montaram uma turma aí, mas vocês esquecem que nós temos não sei quantos acessos que estão lá na zona rural, pelo amor de Deus, porque é toda uma... acaba sendo como se eles fossem de outro município também, porque o deslocamento desses agentes que atuam em fazendas, né? Acaba também você tendo que, no projeto, pensar numa verba para poder fazer o deslocamento deles, ou então pagar o deslocamento do tutor, que às vezes fica mais fácil deslocar o tutor para aquele local, né? Então, é bem assim um problema local mesmo, né? A gente tem o coordenador de curso, né? O coordenador de curso é aquele que vai, junto com a escola, tratar de toda a parte administrativa, arrumar sala de aula, todo mês ver folha porque aqui os nossos cursos a gente remunera, ninguém dá aula aqui de graça, todos os professores recebem, claro, né, ninguém vai trabalhar de graça. E esse coordenador também recebe, para dar esse apoio de achar sala de aula, e normalmente a gente pega um coordenador que tem a ver com o perfil do curso, por exemplo, se é um curso de técnico em enfermagem, o coordenador desse curso, ele necessariamente a gente prefere que seja um enfermeiro, né, que assuma esse papel de coordenador de cursos, e ele vem aqui, ele faz a capacitação junto com os professores, recebe uma capacitação pedagógica aqui, para nos auxiliar nesse processo. Então, é ele que acaba indo ver sala de aula, problema de material didático, lógico, sempre, não sozinho lá, em parceria aqui com a gente. E ele recebe para fazer esse papel. Então, eles, tipo assim, já estão mal acostumados, vamos dizer assim. Então, quando o projeto veio e falou assim, ó, você tem que dar um apoio aí, arrumar a sala de aula. Ah, mas não vai ganhar nada por isso? Assim... Nesse momento, não. Eles, então, ficaram um pouco chateados, porque a gente trabalha já dessa forma de dar um incentivo para fazer esse apoio. E o material ficou centralizado aqui? Aqui na escola, porque a gente... Quando a gente dá os nossos cursos, a gente sai daqui da escola o material para os cursos. Você acha que isso ajudou? Nossa, demais, não tivemos nenhuma perda. Tivemos relatos de outros lugares em que não ficou concentrado na escola, que tiveram problemas. Chegava lá, a escola estava fechada.
Aqui, como concentrou, que não tivemos nenhum problema, porque já estão acostumados, né? Já tem uma via pavimentada. O material chegava aqui, a gente ligava para o município, ó, vem buscar o material, tá aqui. Porque eles costumam vir aqui buscar material, sabe? Quando traz algum paciente na ambulância, ou então o gestor vem para uma reunião de trabalho, já dá uma passadinha aqui na escola, já leva. Então, foi muito bom. A gente foi na CIB, na CIES, todas as instâncias, né, do SUS. E fora isso, como a gente tem esses núcleos aí, vamos de núcleos, nós nem chamamos de núcleo, esses grupos, vamos dizer assim, de pessoas que costumam trabalhar com a gente também repassou para todos esses e-mails, divulgando, pedindo que o pessoal, né, a gente fez, não ficamos só com uma seleção de tutores aqui, a gente fez outras depois, porque nem todos os tutores que passaram pela primeira seleção quiseram ficar, a gente teve perdas, né, então tivemos que fazer nova chamada, então toda essa comunicação que a gente passava pelos e-mails dos nossos colaboradores contribuiu para que novas pessoas se incorporassem, né, e dessem sequência. Eu só queria falar alguma coisa do processo formativo do ACS, que a gente que trabalha bem perto desse público, hoje eu estou vendo assim, muita fragmentação desse processo, né? A gente está sendo chamado agora para discutir novos cursos aí para essa clientela, né? Saúde da mulher, saúde da criança, enfim. É sempre muito bom, eu sou da educação, acima de tudo sou da área da educação, lógico que eu acho sempre muito positivo qualquer processo formativo que venha a acontecer. Mas eu gostaria de deixar aí registrado de alguma forma que a gente tem que pensar na formação técnica desse ACS, que inclusive, já foi apontado que tem que ser técnico, e eles estão pedindo, eles estão cansados também de serem pulverizados, eles querem ter a oportunidade de completarem a formação dele. Né? Então, se de alguma forma esse meu relato chegar lá em cima, que vamos pensar mais profundamente sobre isso, porque as escolas em 2005 e 2006 fizeram, como eu relatei aqui, as primeiras 400 horas, e por falta de financiamento, a gente não conseguiu dar sequência dentro dessa visão, sequência que eu digo assim, trabalhar, por exemplo, trabalhou 400 horas continuamente, trabalhar mais 600 horas de forma contínua, não conseguimos. Então, a gente começou a fazer essa fragmentação, né? Nós aqui trabalhamos saúde do idoso, por exemplo, depois veio caminhos do cuidado, trabalhamos saúde mental. Então, as escolas técnicas não puderam, por exemplo, concluir essa formação pela questão de verba mesmo, pelo menos aqui no nosso estado. Eu sei que teve outros lugares que até continuaram, conseguiram por fonte do próprio estado. Acho que o Acre conseguiu isso, Rio de Janeiro acho que fez. Mas a gente vê hoje, por exemplo, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul hoje, o último estado a receber o Instituto Federal, né? E esse instituto hoje está fazendo à distância o curso técnico de agente comunitário de saúde. Quem está fazendo esse curso técnico de agente comunitário de saúde são pessoas que não estão no serviço, a gente já deu uma pesquisada, são pessoas que estão fora do Sistema Único de Saúde. O curso, pelo menos aqui no estado, não foi discutido com os gestores, né? E os que estão dentro do sistema até podem fazer esse curso que está aí no Instituto Federal, mas é um processo que a grade curricular desse curso, esse processo formativo que está ocorrendo lá, não foi discutido com o sistema. Entendeu? Então a gente fica assim, poxa, né? Está na hora da gente discutir mesmo a formação do ACS, né? Dar realmente uma resposta a esses trabalhadores, que é uma luta antiga deles. Obrigada.